com você. Abraão recebeu o Evangelho primeiro. Quero estar compartilhando com você esta palavra, onde nós vamos ver aqui que na vida de Abraão nós vemos os passos da nossa fé. Abraão é considerado o pai da fé, E Paulo vai dizer que os que são de fé são seus filhos. Então, como Abraão é o pai da fé, os que são de fé também são seus filhos. Mas na vida de Abraão, nós vemos os passos da nossa fé de hoje, Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente se apoia, e tudo isso nós vemos em Abraão. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz assim, olha o que Paulo vai dizer. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Esse texto é tremendo, porque Paulo está dizendo que, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ele anuncia primeiro o Evangelho a Abraão. Então aqui nós vemos que Abraão foi o primeiro que recebeu o Evangelho. E ele recebeu o Evangelho de quem? Através de Deus. Deus anunciou o Evangelho primeiro a ele. Então, para que o Evangelho chegasse a mim, para que o Evangelho chegasse até os gentios, Deus tinha que anunciar o Evangelho a um homem. E é interessante lembrar que Abraão é um arameu. Abraão não servia ao Deus Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que está no terceiro céu, no mais alto sublime trono, ao Deus que criou os céus e a terra. Abraão não servia esse Deus. Abraão era um arameu, Abraão servia a outros deuses através de seu pai também servia a outros deuses, e Abraão era arameu. E aqui nós vemos a graça de Deus, Deus se revelando a Abraão, Deus aparecendo para Abraão, porque nós sabemos que Deus traz uma palavra a Abraão para ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele o mostraria. Então aqui nós vemos a graça de Deus, nós vemos o favor de Deus, nós vemos Deus se revelando a um homem, é Deus que chega a um homem. Quando Abraão nem sabia aonde o Deus Todo-Poderoso estava, o Deus Todo-Poderoso já estava olhando Abraão, vendo Abraão. É certo que ele não chamava Abraão, ele chamava Abrão, mas o Deus Todo-Poderoso já estava de olho nele e com a intenção de revelar o Evangelho a ele, e um dia ele se tornar Pai das nações. Glória seja dada a Deus. Então nós vemos aqui Paulo dizendo que o Evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. Passos da nossa fé em Abraão. Então, vamos ler Josué capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha aí o que eu tinha dito, que eles serviam outros deuses. Mas mesmo assim Deus se revelou a ele, mesmo assim Deus apareceu para ele, e ali Deus anunciou o Evangelho a ele. Então nós vemos aqui falando que eles estavam além do rio, Eles estavam do outro lado do rio Eufrates. Então, para eles chegar até o propósito aonde Deus queria, eles tiveram que atravessar o rio. Eles tiveram que ir para o outro lado do rio. Então, nós vemos o pai da fé, aquele que recebeu o Evangelho primeiro, servia a outros deuses, foi chamado por Deus, atravessou o rio Eufrates,
para chegar onde Deus queria. Com essa travessia, com essa atitude de atravessar o rio, em Gênesis capítulo 14, versículo 13, está escrito assim: então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Com essa atitude dele atravessar o rio, ele recebe o nome de hebreu, porque hebreu significa aquele que atravessa, hebreu significa aquele que passa, hebreu significa aquele que atravessa o rio, aquele que vem do outro lado do rio. E em Gênesis, isso está escrito em Gênesis capítulo 14, versículo 13. Ele recebe o nome de hebreu porque ele atravessou o rio, ele veio do outro lado do rio. Então, com essa travessia ao rio, eu vejo aqui passos da nossa fé. O que eu vejo aqui quando Abraão atravessou o rio Eufrates, por isso foi chamado de hebreu. Ele passou pelas águas. Isso me lembra o batismo nas águas. Então, quando eu olho para Abraão, e através da vida de Abraão, nós vemos os passos da nossa fé, é porque Abraão atravessou o rio. Depois que ele ouve o chamado de Deus, de sair da sua parentela e ir para uma terra que Deus o mostraria, ele tem que atravessar o rio, ele tem que passar pelas águas. E isso me lembra o batismo. Todos nós que recebemos o chamado de Deus, nós temos que passar pelas águas. O batismo nas águas. Jesus foi batizado nas águas até cumprir o seu propósito. Para cumprir o seu propósito, para nós cumprirmos o propósito de Deus, precisamos atravessar o rio, precisamos passar pelas águas. E isso aconteceu com Abraão, aquele que recebeu o evangelho por através de Deus. Deus anunciou o evangelho a Abraão, Deus chamou Abraão, Abraão atravessou o rio, Abraão passou pelas águas para chegar aonde Deus queria. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, Paulo vai dizer assim: e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Moisés e o povo, ali também os hebreus, Moisés vai vir depois de Abraão, né? E é considerado Moisés filho de Abraão, filho do pai da fé. Os hebreus que estão com ele também são considerados filhos de Abraão, são chamados de hebreus porque eles vêm da descendência de Abraão e são eles que também são atravessadores, são eles que também vêm do outro lado do rio, do outro lado do mar. E Paulo vai dizer que quando eles atravessam o mar, eles são batizados. Paulo diz que eles são batizados na nuvem, eles são batizados no mar, ou seja, eles passam pelas águas. Então não teria como eles chegarem até a terra se não passar pelas águas. Eles ouvem o chamado no Egito, saem do Egito, e com a saída do Egito eles são batizados, eles passam pelas águas, eles cruzam o Mar Vermelho, porque eles são hebreus. Então, em Abraão nós vemos o passo da fé, nós vemos o batismo nas águas, quando ele passa o rio Eufrates para chegar até a terra que Deus estava prometendo para ele. Ali ele é batizado nas águas. Ali nós vemos o batismo nas águas. Agora nós vamos ver a ceia na vida de Abraão. Nós já vimos o batismo e depois de batismo nós vemos a ceia. Gênesis capítulo 14, versículo 18, assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abraão. Antes de Abraão chegar até o propósito que Deus tinha para ele, Abraão cruzou o rio, atravessou o rio Eufrates. Agora Abraão vai receber pão e vinho do sacerdote Melquisedeque. Nós vemos que Jesus, antes de ser entregue na cruz, no cenáculo ali, Jesus ele vai celebrar a sua última ceia. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele está acima do sacerdote Melquisedeque. Então ali Jesus dá pão e vinho para os seus discípulos. E aqui nós vemos Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, da ordem universal, trazendo pão e vinho para Abraão, para um homem que já passou pelas águas, para um homem que já cruzou o rio Eufrates. Agora esse homem recebe pão
e vinho para chegar ao propósito de Deus. Peço aos irmãos desculpa, estou um pouco gripado, mas aqui nós vemos a ceia do Senhor na vida de Abraão. Agora nós vamos ver o dízimo também. Nós já vimos que Abraão atravessou o rio, o batismo nas águas na vida de Abraão. Nós já vimos Abraão recebendo pão e vinho de um sacerdote. Nós vemos a ceia do Senhor na vida de Abraão. E depois que ele recebe pão e vinho, Gênesis capítulo 14, versículo 20 diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. É Melquisedeque dizendo para Abraão. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui nós vemos o terceiro passo da fé. Abraão entrega o dízimo. Ele não entrega por lei, mas ele entrega por espontânea vontade, ele entrega por gratidão, ele vai entregar o dízimo de tudo para o sacerdote Melquisedeque. Então nós vemos 3 passos da fé na vida de Abraão. Existem muitos outros, mas estou falando de apenas 3. Abraão passou pelas águas, Abraão participou da ceia do Senhor, Abraão deu o dízimo. Então nós vemos o batismo nas águas, a ceia do Senhor, e nós vemos o princípio do dízimo na vida de Abraão, na vida de aquele que recebeu o evangelho primeiro, através de Deus, daquele que Deus anunciou o evangelho primeiro. Então, na vida de Abraão, nós vemos o passo da fé, porque aquele que recebe o chamado, ele tem que passar pelas águas. Aquele que recebe o chamado, ele tem que participar da ceia do Senhor. Aquele que recebe o chamado, por gratidão, ele entrega o dízimo. Abraão é o pai da nossa fé. Passou pelas águas, recebeu o pão e vinho de um sacerdote e recebeu a bênção de um sacerdote. Agora ele entrega o seu dízimo como gratidão, para depois ele entregar a sua vida. Porque eu aprendo uma lição. Muitos dizem que não devemos entregar o dízimo, mas se nós não estamos dispostos a entregar o dízimo, que é apenas 10%, se nós não estamos dispostos a entregar o dízimo, como vamos entregar toda a nossa vida? Então, que esta palavra possa edificar muito a sua vida e que a gente venha também cumprir esses princípios, que nós venhamos passar pelas águas, participar da ceia do Senhor e entregar o dízimo como gratidão para chegar aos propósitos de Deus. Que Deus o abençoe, fique com Deus, que esta palavra possa edificar a sua vida.